estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal espírita, sejamos todos bem-vindos a essa noite, em que nos propusemos a ampliar os nossos conhecimentos acerca da influência dos espíritos nas ações humanas. Estamos às vésperas de uma das maiores, ou se não, a maior festa promovida pela cultura brasileira, e é importante nós ampliarmos a nossa visão sobre esse assunto, que uma parte da população recebe total repúdio, afirmando que é uma festa do mal, uma festa que traz os sentidos mais sólidos que o ser humano tem. Há aqueles também que dizem que o governo gasta muito dinheiro e verbas com essas festas, quando poderiam ser desviadas ou redirecionadas para obras públicas. E há também aqueles defensores que dizem que o carnaval traz a beleza do folclore, mantém acesa a chama da cultura. Então, para entendermos um pouco como se dá a influência e entendermos acerca dessa festa, longe de uma visão maniqueísta que diga é mal ou é boa, nós trouxemos uma proposta educativa e convidamos 4 palestrantes espíritas para que pudéssemos debater esse tema. Com isso, nós conseguiremos, ou esperamos conseguir, tratar do assunto da maneira mais educativa possível, já que o Espiritismo não é doutrina do sim ou do não, mas da responsabilidade. E é importante que saímos daqui com essa consciência da responsabilidade, pois nós somos gerentes dos nossos atos. Nós teremos nessa noite, na ponta de lá, o Marcos Moreira, do ano 2, o Francisco Leão, já bem conhecido de vocês aqui também, no GEAP. Aqui, do lado de cá, temos o Beto Alencar, um trabalhador da casa, também conhecido por vocês. E nessa ponta próximo a mim, o Demartino, que também é bastante conhecido por vocês. Nessa noite, eu, Mário Portela, atuarei como mediador das perguntas, que virão não só da plateia. Teremos um trabalhador que estará com o microfone passando na plateia para que vocês façam os seus questionamentos, e também há 2 semanas eu venho reunindo perguntas pelos e-mails da internet de vocês para que eu pudesse atuar e trazê-las aqui para os palestrantes. Então vamos à nossa prece inicial para que nós tenhamos bastante tempo para debater. Eu vou deixar os avisos da casa para o final, para que nós tenhamos mais tempo para ouvir o que os 4 palestrantes têm a nos dizer. Eu até achei interessante que um visitante nessa noite, que está até ali, perguntou qual seria o palestrante da noite. Eu falei, hoje é luxo. Nós temos 4, você vai escolher qual que você gosta mais de levar para casa. Os ensinamentos, tá, gente? Então, nesse sentido aqui, vamos à nossa peça inicial para começarmos e aproveitarmos o máximo de tempo possível e entendermos esse tema que é a influência dos espíritos nas ações humanas e o carnaval. Boa noite a todos. E fechemos agora os nossos olhos e peçamos ao doce meio rápido da Galileia a proteção necessária para esta noite. Senhor Jesus, nos envolve em tua paz e em tua inspiração, para que saiamos daqui mais conscientes de nossas responsabilidades diante do trabalho que temos que desempenhar na grande obra de transformação da humanidade. Que possamos, Senhor Jesus, nos espelharmos em teus exemplos e assim nos tornarmos mais fortes e resolutos e espantarmos o mal que anda à espreita, influenciando-nos de forma negativa e conduzindo-nos ao caminho do mal. Enfim, Jesus, que possamos ter a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos inspirando bons pensamentos e que jamais nos esqueçamos da tua presença e da tua força ao nosso lado. Que assim seja, que assim seja.
questão 872 do Livro dos Espíritos, em um ensaio teórico acerca das ações humanas, o Sr. Kardec escolhe o seguinte enunciado: a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultado de um decreto ou destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias que se meter. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, como escolha da existência das provas, e no estado corpóreo de encarnado, com a faculdade de ceder ou resistir ao arrastamento a que voluntariamente estamos submetidos. Diante dessa afirmativa, eu pergunto ao Demartino, que está ao meu redor, ao meu lado primeiro, os espíritos, eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Bom dia a todos. Vamos tentar fazer as respostas mais sintéticas, para a gente ter a oportunidade que vocês perguntem bastante, para a gente poder esclarecer sobre esse tema de carnaval, que é um tema muito interessante. Para responder isso, a gente pode citar o Livro dos Espíritos, na questão 457, onde Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E a resposta dos espíritos é: conhecem até o que as pessoas gostariam de ocultar delas mesmas. Nem ações, nem pensamentos podem ser ocultados dos espíritos. Então, quando a gente pensa uma coisa, a gente altera até a cor do nosso campo espiritual. A gente consegue ocultar o pensamento aqui. Mas para os espíritos é a nossa energia, a nossa vibração, a cor da nossa aura, ela fica transparente. Quanto maior o nível espiritual, mais fácil deles lerem o que nós realmente somos. Não tem como esconder. Diante do exposto, Marcos Moreira, eu gostaria de saber se os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações, já que eles sabem o que pensamos. Boa noite a todos. Boa noite. Fazer um abraço fraterno da nossa Casão de Luz, né, que está abordando também o mesmo tema hoje, mas nós só conseguimos um palestrante, viu? Então já... Aqui paga melhor. Aqui paga melhor. Mas dentro dessa toada de não nos alongarmos, para que vocês possam questionar, essa pergunta está na questão 459, muito conhecida de todos nós, né? A questão 459 diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Isso já dá um certo, né, frisson. Se parasse aí, estava bom, né? Mas eles continuam, nossos irmãos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então vejam só. Não devemos temer exatamente isso aí, né? Comentando até na primeira pergunta, tudo vai depender daquilo que nós pensamos, do pensamento energia viva, né? Quando falamos em influências, vamos entender que as influências podem ser boas ou más. Elas virão. Vamos acatá-las? Vai depender exatamente de cada um de nós, até na leitura anterior do uso do nosso livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio é esse mecanismo sobre o qual o espírito tem poder sobre suas ações, por que Deus permite que o homem seja alvo do mal, dessa influência dos maus espíritos? Leão? Boa noite a todos também. É muito bom estar aqui. Nós temos um verdadeiro destino hoje no trabalho, é coisa boa.
dentro do que a gente conhece da doutrina, uma coisa que a gente não descarta é a questão da sintonia. Nós estamos envolvidos e recebemos a influência dos nossos irmãos espirituais, que nada mais são do que homens e mulheres iguais a nós, que pensam, que sentem e que por afinidade comungam muitas vezes das mesmas ideias, dos mesmos desejos, aqueles que nós admitimos e até os que não admitimos. Só que para eles essa influência vai mais longe. Eles conseguem perceber e se afinizar conosco pelo que nós somos. Então não é uma questão que Deus nos permita. Nós escolhemos as nossas companhias. Nós escolhemos onde nós, vamos dizer assim, colocamos o canal do nosso rádio. Qual a emissora que a gente gosta de ouvir. Às vezes nós fazemos isso conscientemente, mas na maioria das vezes nós fazemos isso sem nos dar conta. Então um dos trabalhos que nós achamos de fundamental importância do esclarecimento espírita é nós começarmos a ver onde nós colocamos a sintonia para saber que emissões estamos emitindo e quais estamos recebendo. A responsabilidade é nossa. Quando a gente tenta ser aprendiz de espiritismo, né, que a gente está sempre aprendendo, a gente acha assim, não, se eu fizer tudo certinho, nada vai me acontecer. Não é isso que a gente pensa? E aí às vezes fala assim, poxa, eu faço tudo certinho e ainda assim me acontecem coisas ruins. Por que Deus permite que o mal chegue à minha casa? Por que eu fico doente e tal? Na verdade, como o colega falou, não é porque Deus permite, né? Existem leis universais de vibração, de sintonia, e muitas vezes até aquilo pode ser um teste, uma oportunidade. Então às vezes a pessoa fala assim, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa ótima, mas não dá uma esmola, não ajuda ninguém, não ajuda o irmão, é completamente egoísta. Então a pessoa vive às vezes uma falsa ilusão. Então vem oportunidades na vida de várias formas para balançar a gente, para a gente sempre saber se é isso mesmo que a gente é. Será que eu estou ainda já? Será que eu preciso continuar? Nós tivemos uma experiência de um colega que ele era espírita há 15 anos, fazia evangelho no lar, com todas as obrigações. E recebeu um sobrinho na sua casa e o sobrinho suicidou-se na sua casa. E ele ficou assim, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que o sobrinho não me avisou? Os espíritos não me avisaram. Por que eu não fui avisado? Ali era o melhor lugar para que aquilo ia acontecer. Aquilo era o melhor lugar para que aquilo acontecesse. Ele, como espírita de 15 anos de evangelho no lar, deveria ter estrutura para amparar a família e lidar com a situação. Então, na verdade, ele estava recebendo uma oportunidade. E era um teste também, né? Então, muitas vezes acontece isso. Será que eu sou o que eu penso que eu sou? Na maioria das vezes a gente acha que é melhor do que realmente é. Pense nisso. Justamente por não haver fatalidade, e sim uma lei do progresso, nós iremos estar em contato com aprendizes da caminhada encarnatória. Nesses aprendizes estaremos sujeitos a boas influências, como também influências nocivas, já que aqui é uma grande escola e encontramos estudantes em diversos graus evolutivos. Mas, se sentimos as influências do mal, bem como também estamos hábeis a recebermos influência do bem, já que a influência somos influenciados o tempo todo, não só por encarnados, mas também por desencarnados, eu queria saber do Beto, se nós podemos, se há alguma forma de afastar a influência que nós recebemos desse mal. Boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. Essa casa, essa oportunidade de estudo e aprendizado e do enriquecimento com uma plateia maravilhosa. Esse grupo aqui de palestrantes competentes, estudiosos. Veja bem, o conceito de Deus ou influenciar ou melhorar o ambiente é muito da nossa evolução, né?
E a gente pode influenciar para o bem ou para o mal. A gente pode conduzir nos dois caminhos conforme seja o nosso entendimento. Apesar dos Espíritos terem essa capacidade, essa qualidade e essa missão nos intuir, influenciar, nos conduzir, para que nós atinjamos nossa proposta reencarnatória, quando nós reencarnamos dentro de um planejamento, com uma proposta. E os Espíritos que estão conosco, analisando aquele nosso comprometimento, vem nos acompanhar e nos intuir para que a gente vá e dê o caminho. Mas nós guardamos encarnações passadas os nossos más costumes, nossas más tendências, como o vício do álcool, como o suicídio, que são tendências que a gente tem estudado e são de alguma forma reincidentes em encarnações passadas. Os Espíritos, na realidade, nos intuem para fazer coisas que nós não queremos fazer. Principalmente o obsessor. Ele nos dá um dom daquilo que nós já fazemos e aí ele intuit para que a gente faça aquilo mais fortemente e eu tenho coragem para fazer aquilo que nós estamos, de certa forma, não queremos fazer. E aí vem desse contexto. Eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier, que me deixa muita vontade de falar, que não fala o filme dele, inclusive, onde o pai dele queria que ele se iniciasse no sexo muito jovem, e ele nunca tinha relação sexual. Chico Xavier era caixa, para quem não sabe, nunca teve relação sexual. E o pai queria que ele, porque achava que ele era homossexual, coisa de interior, né? E queria, de certa forma, levar o filho para ter a primeira experiência sexual. E levou ele para o prostíbulo. E aí o pai chamou a cafetina e falou: meu filho e tal, fez aquela apresentação toda. E aí deixou o filho, Chico não queria ir. Pai, quando eu precisava, vou, pai, não, você vai hoje. Você vai comigo, está resolvido, acabou. E quando ele chega lá, o pai foi conversando com a cafetina, Chico vai para a sala, para conhecer as meninas, as garotas. E daqui a pouco o pai animado, achando que tem ali o problema, escuta o Pai Nosso sendo pronunciado dentro do ambiente. Você quer assistir o filme dessa passagem muito clara, né? E aí ele chega lá e o que é que está acontecendo? O Chico tinha modificado o ambiente. Transformou aqui numa oportunidade de levar a mensagem de Jesus, de trazer para aquelas pessoas a esperança, a oportunidade que elas estavam ali naquele sacrifício, a oportunidade que tinha de recompensa perante a sociedade, perante aquela reencarnação dela. Levou a esperança àquele ambiente. Isso é que você mudar, você influir sobre o ambiente positivamente. Da mesma forma que as pessoas podem influir maleficamente. Né? Quantas pessoas não caem em tentação com por conta da influência de mais amigos? Que, rapaz, vamos tomar só uma, vamos fumar uma droga, vamos um negócio, você vai e você cai. Né? Então as pessoas vão influenciar com bem ou com mal. Vai estar de acordo com o seu evolutivo e o seu entendimento. Os Espíritos estão aqui para nós atuar, os Espíritos que nos acompanham na nossa reencarnação, nosso guardião protetor, está para que nós cumpramos a nossa missão reencarnacionista, que é crescer, evoluir e fazer bem. Terminar melhor do que quando nós chegamos. Nós chegamos aqui, tem que sair melhor. Essa é a proposta inicial. Se vamos avançar muito ou pouco, depende do nosso entendimento. E na pergunta que você colocou, ele encerra dizendo que conforme o estudo é quem vai nos permitir, a educação que vai permitir a nossa evolução. A gente vai estudando e vai entendendo o que é certo e o que é errado, vai adquirindo conhecimento, vai criando coragem e instrumento para direcionar a evolução pelo bem. Esse é o nosso conceito. Então, só a educação nos permite fazer a evolução normal. Às vezes você está balançando, precisa só dar um empurrãozinho, né? Para qualquer lado. Então, se você tem uma fraqueza e já reconhece a fraqueza, por exemplo, na bebida, sabe que se você entrar no bar, os colegas vão te chamar, vão te oferecer, não existe isso, você tem encarnado, não, rapaz, só uma saideira, não sei o quê. Você tem que evitar esse ambiente porque você conhece a sua fraqueza. Mas se você não tem problema com a bebida, você pode entrar no bar que pode te oferecer 1000 coisas que não vai te tocar. É o caso do Chico, né? Ele não foi tentado porque o ambiente não era tentador para ele. Mas se você, se você tem essa dificuldade, evite os ambientes que te levam com mais facilidade ao erro. E o exemplo? Está brincando aqui Tá comigo. Não, ainda nesse aspecto, até do exemplo que o Marcinho trouxe da bebida, né? Ou outra, que as pessoas querem mudar. Nós sabemos da grande dificuldade que todos nós temos de mudanças, né? Então nós temos que ter alguns cuidados. Né? Então ele diz, eu gosto de um exemplo, imagine que ele está tentando parar de beber, com todas as dificuldades, e você se depara numa bifurcação de duas ruas, bifurcação de duas, só poderia ser, né? Numa delas, cheia de bares, e a outra, nenhum bar. Se você está naquele processo, qual que você deve escolher?
porque não tem meu lado. Já que você não está ainda fortalecido, vai chegar um momento que você vai poder escolher aquela que só tem base e vai passar com tranquilidade. E no aspecto da influência, né, do arrastamento ao mal, não vamos esquecer de toda a questão de sintonia, né? Então, aquele ditado popular que diga com quem andas e direi quem és, né? O Espiritismo, ele mudou, né? Repaginou. Diga o que pensas e direi quais são as suas companhias espirituais. Aproveitando a oportunidade que o nosso irmão falou de Chico, e veio na nossa mente uma passagem do livro Sexo e Destino, em que André Luiz, junto com outra entidade, estão num ambiente onde tem uma senhora morrendo com câncer, resumindo rapidamente, o marido dela está lá, e a amante dele, que é secretária dele, também está no ambiente, que por acaso é enfermeira da moça. Veja a situação. Então, André Luiz está ali do lado e o pai desencarnado da moça que está com câncer está junto dele, revoltado com a situação. Em determinado momento, o marido chama a moça e os dois vão para a sala ao lado. André Luiz fica. É um problema pessoal deles. Mas o pai disse, não, como pai eu tenho que saber o que vai acontecer, porque pode envolver minha filha. Ele vai e André vai junto para que ele não se desequilibre. Estão os dois no ambiente e os dois começam a conversar, os dois encarnados. Em determinado momento, André percebe que os dois começam a ficar mais enamorados e começam a ficar mais encantados um com o outro. Então André percebe que, na verdade, ele, na sua intenção de observar o que está acontecendo e de saber o quanto os dois estão unidos e o que está acontecendo, os está induzindo a ficar mais juntos ainda. E ele se apercebe. E antes de ele tomar a iniciativa, entra o mentor espiritual, que está acompanhando o caso, e no momento que o mentor entra, os dois automaticamente se separam. Sabe quando criança que a gente pega no pulo e ela não sabe o que fazer? Que foi repreendida porque entrou a autoridade? No momento em que ele entra, os dois se afastam e mudam de atitude. E o mentor sorri, abraça os dois trabalhadores espirituais. Só a presença dele, a atitude dele, modificou o ambiente. E André se impressiona como ainda, só pelo fato, mesmo que ele estivesse lá ajudando, mas só pelo fato da sua curiosidade, que ele ainda não tinha controlado, ele nos estava influenciando. Veja como nós somos facilmente influenciáveis e influenciamos. E a lei de progresso, ela anda de mãos dadas com a lei de liberdade. Se não existe fatalismo, se não existe esse destino ao sofrimento, ao mal, nós temos o uso da nossa consciência para decidirmos qual caminho, como Marcos frisou, melhor para que sigamos. Se temos em nossa consciência a chave para decidir qual porta abrirmos, eu pergunto qual a melhor maneira para neutralizarmos as influências dos maus espíritos. Deixa aberta para os 4 comentários. Qual a melhor maneira para nos livrarmos da influência dos maus espíritos? Faço agora às vezes, de Kardec. Já nos disse há anos atrás um amigo espiritual, um grande filósofo, conhece-te a ti mesmo, né? A primeira coisa que tem que fazer é nós nos conhecermos, saber nossas deficiências, nossas limitações, nossas habilidades. E aí, a partir daí, se a gente quer melhorar, a gente vai procurar ser forte naquilo que a gente é forte, e naquilo que a gente é fraco, anular aquilo. É o que chama na moderna administração da nas fofa, né, que a gente chama aí. Fortaleza, oportunidade, fraquezas e ameaças. Aí você vai fazer essa análise, vai se conhecer, e você vai entender aquilo que é ameaça para você, aquilo que é uma oportunidade, aquilo que é fraqueza, aquilo que é forte. E aí, se você, como o nosso colega falou, sabe que você não tem capacidade de resistir a uma determinada influência ou de IPT de alguma coisa, você não procura se envolver com aquilo, se afasta daquilo. Né? Senão, como diz o cearense, né? Não tem pouquinho, né? Pegou, pega. E aí a gente tem um conceito também do entendimento do meio, e se você quer isso mesmo, né? Você não quer isso.
A gente vê isso na Rua de Novo, onde os irmãos que já estão lá, já passaram por aquilo, né? Tem que se purificar para continuar, depois desencarnado, deixar um vício, deixar um costume, deixar um vício moral. Tem vícios moral que é pior do que beber e fumar, a gente sabe disso. E eles não conseguem deixar. É muito sacrifício. E aí vem a segunda parte, né? Pedir ajuda. A gente não consegue sair sozinho de alguma situação. Situação, por exemplo, do viciado em droga, em qualquer uma coisa, ele não consegue sair só. Tem que ajuda para compensar, porque gerou uma dependência não só psíquica, gerou uma dependência biológica também. E aí vem a necessidade disso. Então é buscar ajuda, saber dessas coisas. Mas em primeiro lugar é conhecer, saber as limitações. A gente não pode de nenhuma forma adentrar determinados ambientes ou determinadas coisas, a gente sabe que vai ter dificuldade, que a gente não vai resistir. E quando trata-se de você julgar se é bom ou se é ruim, vai depender do seu coração. Como está seu pensamento, está o seu coração. Por exemplo, o jogo de futebol é coisa ruim. Né? É um estágio da arte, é um estágio de cultura, de sociedade, é um fato econômico que gera economia, gera recursos. Mas tem pessoas que vão para o futebol com o pensamento de fazer coisa ruim. Já sai de casa dando tapa, quebrando tudo para chegar no futebol. Então não é o jogo de futebol, nem o fato de futebol que é bom, que é ruim. São as pessoas, a intenção do pensamento. E aí você tem que se conhecer para saber se você vai com a intenção do futebol como arte, como estudo. Eu, por exemplo, não consigo estar no campo de futebol, não consigo, porque eu estou meio de multidão. E aquele tipo de multidão que eu não conheço, eu não sei. Qualquer mudança pode conduzir a um resultado de futebol, pode conduzir a uma situação que eu não consigo dominar, nem me policiar, nem me proteger. Então eu prefiro não ir. Né? Não é que eu não gosto de futebol, né? Eu acho que para mim é uma ameaça eu falei. Nem condeno quem vai lá, mas eu não me sinto seguro. Se o time que está lá com a maioria do torcedor perde, o resultado pode ser um desastre dentro do campo de futebol. Vira um campo de guerra, porque a gente assiste. Do mesmo jeito, a nossa condição no dia a dia, quando você está na sua empresa. Ah, porque na minha empresa ninguém me entende, ninguém gosta de mim, o pessoal está trabalhando contra mim, o pessoal está dizendo aqui até que as pessoas está com uma olhada em cima de mim, que eu estou feito isso. Vamos ver se é isso verdade. Será que eu sou tão bonzinho como eu penso realmente, né? Eu tenho um amigo meu que está no quarto casamento. Ele chegou para mim certa feita, contei ele no shopping, eu converso com ele essa história que é muito engraçada. Ele chegou comigo do shopping, eu fui para o primeiro casamento, para o segundo, para o terceiro, o quarto, não sei o que foi que eu não consegui o casamento dele. Aí cheguei no shopping, encontrei ele com a esposa, novinha, já com uma idade, 50 e poucos anos de idade, com 20 e poucos anos de idade. Rapaz, você não foi do meu casamento, rapaz, me perdoe, eu esqueci do seu casamento, não consigo me lembrar na época. Mas não tem problema não. Eu já fui 3, no outro eu vou. Aí no outro eu vou, eu prometo que no outro eu não falto mais não. E aí a esposa dele disse, que outro? Você é doido, que outro? Aí quer estar arranjando comigo. Aí eu disse, brincando, porque eu já tinha conversado com ele antes, quando ele separou e estava para casar. E ele, todas as esposas dele foram que erraram, ele não ganhou. Ele disse, olha, você tem que fazer uma análise, porque a primeira vez, meu pai disse o seguinte, meu filho, se alguém diz que você é feio, uma pessoa, você duvida dele. Se 2 pessoas dizem, olha, cuidado, mas se 3 dizem você é feio. Tem que ir. São as filosofias normais que a gente tem que entender. Então é assim que a gente tem que se ver. Quem é que fala de mim 3 coisas que eu sou? Você é. Né? Você separou 3 vezes, vai separar 4 vezes, o problema é você, não é assim? Isso que você falou é muito importante, gente. O autoconhecimento é a chave da evolução. Porque você só pode melhorar aquilo que você conhece. Se você não se conhece, como é que você vai saber aonde você vai melhorar? Quais são seus pontos fortes e pontos fracos? Então, se você reconhece, por exemplo, que tem um problema com fidelidade conjugal, não saia sozinho. Saia sempre com a sua esposa. Ou com o seu marido. É verdade, ué? Não, você tem dificuldade e você vai para a festa sozinho. É uma tentação, é a mesma coisa da bebida. Se você está lutando contra certas tendências, primeiro você tem que se conhecer. E aí evitar aquelas situações que vão te colocar em xeque ali, já que você ainda não está forte o bastante. É igual o carnaval, ele falou a situação do futebol, o carnaval é semelhante. Vestir fantasia é ruim? Você se fantasiar de alguma coisa? A roupa colorida de alguma coisa é prejudicial à saúde? Não. A música, a alegria, a dança é prejudicial à saúde? Né?
a expressão da cultura, mas e a intenção de quem está no local? Há alguns anos atrás, a revista Veja fez uma pesquisa com um baile que existia no Rio de Janeiro, nem sei se existe ainda, que é o baile da Ilha Porchat. Eles faziam vídeos desse baile e vendiam na Europa como fossem vídeos pornográficos, porque havia muita libertinagem nesse baile. Então a pergunta era, por que você vai ao baile da Ilha Porchat? E as respostas, em primeiro lugar, vou beber tudo que eu não bebi esse ano. E aí vinham várias respostas. Vou procurar um parceiro para sexo. Vou soltar a franga. Em 13º lugar, a resposta era, vou brincar o carnaval. Então o problema não era o baile da Ilha Porchat, não era o carnaval, era a intenção com que as pessoas vão naquele local. Se você se conhece, se você não tem problemas com isso, aonde você entrar, você vai saber. Muitas vezes a gente aceita, eu sempre brigo com o microfone. É normal. É uma ilusão de nossa parte nós acharmos que somos santos. Não, eu vou entrar no espiritismo, a partir de hoje eu não vou mais fazer nada. Nós temos defeitos. O primeiro passo é conhecer os nossos defeitos. Uma coisa importante é dizer assim, um homem casado, uma mulher casada, nunca vai sentir atração sexual por outra pessoa. Você está muito enganado, vai. Porque existe uma diferença entre sexo e amor. Sentir atração sexual é até um fator biológico. É normal. Tem pessoas que passam mais tempo juntas no trabalho do que o marido e a mulher em casa. Agora, daí, você a deixar que isso lhe leve a criar um problema no seu relacionamento verdadeiro, você ceder a seus impulsos sexuais e criar uma situação que vai embaraçar a sua vida, vai complicar tudo, aí é uma questão íntima. Então, perceber que você ainda sente, que você tem, é um alerta. Poxa, eu tenho, então eu já não vou sair com fulano sozinho. Não fico sozinho com ele para fazer cerâmica. Você já se policia, porque se você tem, é possível que ele tenha também. E você não sabe se até que ponto ele tem equilíbrio. Então, primeira coisa, eu reconheço que eu ainda tenho. Eu tenho essa tendência, eu tenho essa percepção, ótimo. Mas daí a eu dar margem e outros 500. Eu sinto vontade de beber, porque todos os meus amigos vão. Ótimo. Você sente. Tudo bem. Para que você vai beber? Por que você acha que precisa beber? O problema não é a bebida. Quem gosta de bater nesse ponto, por causa dos religiosos, é assim, então Jesus não tinha feito vinho da água no casamento, tinha feito guaraná. Não ia fazer vinho, porque era contra a bebida. Não é essa a questão. É o que nós estamos fazendo dela. Nós sabemos que em excesso nos prejudica. E porque a gente só toma se for em grande quantidade. Nós precisamos perder a noção, embriagar-nos até perder os sentidos, tomar determinado estimulante para que a gente possa fazer determinada coisa. Se é um apetite sexual, que seja na atração, até para nos desinibirmos para falar com alguém, se a gente não fumar um baseado, ou se a gente não beber alguma coisa, veja a que ponto nós estamos chegando. Nós não vamos interagir com o outro. Então a questão não é se usar ou não, é por que eu uso. Para que eu uso? Porque é uma muleta. Em algum lugar tem alguma coisa que precisa ser revista. A gente precisa olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise. Diz que a doutrina espírita ela não proíbe nada, mas ela nos torna conscientes e responsáveis por nossas ações. Esse é um ponto. Talvez uma das grandes dificuldades, né, dentro desse aspecto de mudar, como eu tinha referido, as pessoas procuram as casas espíritas, né, de maneira geral, um grande contingente pelo atendimento espiritual, não é assim? Estão com os seus sofrimentos e
Aí nós estávamos conversando, nós recebemos pessoas de todos os segmentos religiosos, né? Novamente, o irmão, e não se desenvolve. Quando começa, porque, de maneira geral, as casas espíritas não fazem um tratamento espiritual à distância. Porque ele precisa ir, a base do tratamento espiritual é o quê? O estudo e a vivência do Evangelho. Então, quando se fala na mudança comportamental, a pessoa não queria aquilo. Ela quer que o problema seja resolvido. Por isso que muitas seitas que trazem aquele pacote de felicidade, né? Na realidade, são atrativas, mas não levam a nada. Talvez essa grande dificuldade. E também falando sobre o aspecto das vibrações, né, do ambiente, que o irmão citou o futebol, que fica mais ou menos junto com o carnaval, né? E nós tínhamos o mesmo princípio, na realidade. E nós tivemos uma experiência, né? Não são boas experiências pessoais, mas ocorreu em uma dessas viagens de curso que nós estávamos fazendo no Rio de Janeiro, para não citar os times daqui, né? Para não ter problema, né? Não, aqui não tem briga de futebol. Não tem briga de futebol. E esses cursos muito intensos, né? O curso em São Paulo, eu indo para o Rio, e ia para estudar, na realidade, né? E um primo meu, parente, estudando, e as provas sempre eram às segundas-feiras, né? Ele falou assim, vamos ao Maracanã. E como eu menino, gostava muito, né? De frequentar o Maracanã, fui. Era um Vasco e Botafogo. Eu Vasco, ele Botafogo. Fomos para o Maracanã, nos situamos, e daqui a pouco ele falou assim, Marcos, eu como sou aquele torcedor vibrante, eu vou para a torcida do Botafogo, e daqui a pouco eu vou dar um grito aqui, e não vai ficar muito bom, né? Mas é certo, marcamos um ponto lá. E eu comecei a assistir o jogo. Num determinado momento, eu comecei a passar mal. Eu não sabia, naquela época, nem estava inteirado o porquê, né? Eu me afasto, uma sudorese, algo. O que aconteceu comigo? Eu entrei no clima. Daqui a pouco eu estava falando palavras não agradáveis para o juiz, comentários inadequados em relação aos jogadores. É a mente de grupo, né? É a mente de grupo. A psicosfera do Maracanã seria uma psicosfera fluídica favorável? O carnaval, de maneira geral, é uma psicosfera fluídica favorável? 1 milhão de pessoas. Pronto. Evidentemente, nada contra, né, isso, alegria, lógico, de maneira alguma, né? Mas é algo a pensar, exatamente sobre esse aspecto. Só fechando aqui, para encerrar esse tema, a doutrina espírita, na realidade, é a doutrina da alegria. Eu acho que tem uma doutrina que preza mais pela alegria, pela satisfação, pelo sorriso, que é a doutrina espírita, né? Pela música, cantar. Espírita triste não é espírita, está passando por uma profunda angústia e está querendo se encontrar também. E prega que a gente não deve também se isolar do mundo, né? Se isolar aí nas barreiras que a gente vê na religião, nas igrejas do passado, ficar na clausura e isolar no mundo. Então tinha algumas religiões, algumas correntes catolicistas que se isolam mesmo. Né? E parece que você tem que evoluir no meio que você está. A gente é reencarnado, tem que estar no meio. E é no meio que você aprende. De todos os conceitos que eu conheço de evolução e de mudança de hábitos que, de certa forma, não lhe conduz com a sua evolução, ela está pela fadiga. Você cansa de fazer aquilo e aí você quer sair daquilo, né? Mas você só se cansa se você estiver dentro dele. Se você passar a sua encarnação toda escondido no ambiente, achando que no prato você não estava submetido àquele meio, aquele ambiente como você colocou, os pensamentos, as vibrações, os vícios, você não teve ganho nenhum, você não venceu-se a si mesmo, você não se superou. Né? Eu quero dizer que uma amiga aqui que está presente, e amigo irmão, que uma certa vez fumava, e certa vez fomos a uma obra, sou engenheiro de formação, e fomos a uma obra distante de Recife, uma região que hoje é a região do Suape, naquela época muito pequena, fazendo uma obra terraplanagem. E quando chegou lá, não tinha cigarro, o cigarro tinha acabado. Não, acho que o carro tinha saído dentro do carro e tinha levado o cigarro. E aí quando chegou lá, sentiu vontade de fumar, e não tinha como comprar cigarro de onda. Pegou o cara, só tinha um trator, uma patroa na obra, porque tinha pneu, podia sair da obra. Pegou a patroa, mandou o cara comprar cigarro para ele estava ali agoniado. E o cara, o operador, saiu tranquilamente numa BR daquela, PR60 movimentada, pista única naquele tempo, tinha pista dupla. E aquele cigarro demorou uma eternidade para voltar. Porque ele ficou talvez refletindo, mas rapaz, se acontecer algum acidente, eu não vou me perdoar, e como é que eu faço agora? Extremamente responsável. Quando o cara chegou com o cigarro, ele pegou a carteira, abriu, senteu, e aí pensei, se não fumo mais, jogou no chão, pisou em cima e acabou.
Quer dizer, passou por aquela aflição, incomodou-se com aquilo. Superou. Se é assim que acontece com o alcoólatra, que vai para o ar e recai. E é na recaída que ele se levanta. Olha, é difícil o cara chegar no negócio daquele e da primeira vez deixar de beber. Ele vai e recai. Quando ele recai, ele dá uma depressão, uma vergonha moral muito grande. Eu, teu irmão, que é alcoólatra, passou por esse processo, por isso que eu conheço a vocês. A depressão, ele passava 30 dias sem sair de casa com vergonha. Ia para a escola e voltava adolescente. Com vergonha. Porque quebra a ficha, né? Que eles vão ganhando uma ficha colorida. Isso. Conforme o tempo sem beber. Se você bebe, você volta a zero e volta a ficha inicial. Mas ele precisou reencarnar no mundo, no plano de vibrações, submeter as tendências alcoólicas que ele tinha em encarnações passadas, para resistir a isso. Então, esse é o psicólogo. Conhece a ti mesmo, vem desse conceito. Né? E você pode ficar e chegou a hora. E assim que a gente pensa. A estudar do carnaval tem esse método mágico de atrair os sentidos para buscarmos o extravasar das alegrias. Nós temos, no livro dos Espíritos, a visão da lei do trabalho e a lei do descanso. Então é preciso trabalhar, mas também é preciso que guardemos o tempo para o descanso. Esse descanso, muitas vezes, na nossa visão corrida e ocidental, é ligado ao extravasar dessas alegrias. A questão acerca de como nós entendermos essa reforma íntima é importante. E Kardec, na questão 919, pergunta à espiritualidade se existe um meio prático que nos auxilie como ferramenta hábil na reformulação do nosso conhecimento de si mesmo. E quem dá a resposta é Santo Agostinho. E eu convido todos vocês, a resposta é longa, a em casa, ao chegar, abrir o livro dos Espíritos e lerem a questão 919 e 919A. E esse meio prático é conhecer a si mesmo. É importante, como ele mesmo dá a dica que ele fazia quando vivo em terra, passar a vida em revista todos os dias. Uma coisa que se falou aqui, nos 4 meninos, que eu acho que foi o Beto, a importância dos inimigos. Santo Agostinho dizia que eles são o espelho que reflete a nossa imagem. Porque o amigo, muitas vezes, tem medo de falar um não para nós e dizer o que realmente somos, por medo de que nós nos magoemos, por medo do melindre que é natural na criatura humana. E o inimigo não. Ele diz na lata o que você é. E muitas vezes a imagem que nós temos de nós é a imagem desfocada, porque nós visualizamos aquilo que idealizamos ser e não aquilo que realmente nós somos. Esse é o grande problema que o filósofo imaterialista Sponville, vai dizer da dificuldade que nós temos de amar o próximo, porque eu não amo a mim. Amar o próximo como a mim mesmo. Só que eu não amo a mim, eu amo a imagem que eu faço de mim. E como a imagem que eu faço de mim é sempre superior ao próximo, eu me acho melhor e o próximo nada mais é do que a sombra, eu não consigo amar o próximo nunca. Porque eu amo somente a imagem do eu que eu faço daquilo que eu sou. Sobre isso, eu queria perguntar ao Leão, já que nós comentamos isso antes de entrarmos aqui, e essa pergunta vai diretamente para ele. O Guilherme Alves, na plateia, Guilherme Alves, ele perguntou, através de e-mail, como nós devemos entender o carnaval à luz da doutrina espírita. E é aquela resposta que você deu, muito interessante, que o Divaldo auxiliou-nos. A gente comentava ali dentro, e em certa oportunidade fizeram uma pergunta a Divaldo que eu achei fantástica. Perguntaram ao Divaldo o que era significava, o que era o sexo para o espiritismo. E ele respondeu muito propriamente, nós vamos dar a resposta. E nada. O espiritismo não faz sexo? Não é nada. Então o que é o carnaval para o espiritismo? Nada. O espiritismo não brinca carnaval. A gente tem que tirar um pouco da nossa ilusão de que nós vivemos fora do mundo. Nós temos que viver numa utopia. Nós vivemos numa realidade. A grande parte da população quer extravasar, tem a mentalidade de que vai se jogar e precisa botar para fora, aproveitar ao máximo. O problema é justamente esse. A sintonia do grande número de indivíduos que vai estar lá está no se esbaldar,
jogar-se sem pensar, sem consequência. Então a sintonia vai ser com aqueles que estão no plano espiritual na mesma condição. Eu estava até olhando aqui, nós coincidentemente acabamos encontrando um texto na Revista Espírita de maio de 1867, em que num dos pontos Kardec diz o seguinte: sabe-se que os fluidos emanados dos espíritos são mais ou menos salutares, segundo o grau de depuração. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos e também os efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, uma vez que o ar pode estar saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que proliferam em um lugar determinado, o ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tão bem quanto sobre a saúde moral? Quando se pensa na energia da ação de um espírito pode exercer sobre o homem, pode-se admirar daquela que se deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Esta ação será boa ou má, conforme os espíritos derramarem no meio dado um fluido benfazejo ou malfazejo, agindo das maneiras das emanações fortificantes ou de miasmas deletérios. Ou seja, é o que todo mundo pensa. Nós emitimos os nossos pensamentos, aqueles indivíduos desencarnados também vão emitir. Então você vai estar mergulhado no grosso, num que tipo de vibração? Porque a gente adora música de carnaval. Sempre brinquei carnaval. Só que chegou um determinado momento em que eu olhei para o carnaval e disse, vale mais a pena não. Porque o carnaval que eu gostava de brincar, não se brinca mais. O galo era da madrugada. Hoje o galo do meio-dia no sol quente. 1 milhão de pessoas se acotovelando. Se não houvesse nenhum problema espiritual, eu também não ia. Mas a questão não é, se eu for fazer isso, Deus vai ficar com raiva de mim. Se eu vou fazer isso, eu vou cometer um pecado. Não, você vai se expor. Como você vai se expor se você for no jogo de futebol e você não souber e não tiver cuidado e se deixar levar por aquele ambiente, ou se você for numa boate. Ou numa manifestação que sai quebrando tudo. Numa manifestação, né? Manifestação pública, e daqui a pouco você está tomado pela revolta, pelo ódio, e quando se vê, está lá você na televisão com um pedaço de pau quebrando de graça. Por que você fez isso? Teve um rapaz que foi entrevistado, por que você fez isso? Eu disse, não sei. Não era marginal, não era um no engarrafamento, o pessoal não se transforma no engarrafamento, xinga coisas que normalmente não xinga, briga, se atira por causa de trânsito engarrafado. E uma coisa que eu acho fundamental é que o espírita, aquele indivíduo que está principalmente envolvido com o trabalho, com a ajuda de alguma forma, com a mediunidade, ele tem que ter um trabalho redobrado. O físico da gravidade aqui. Ele tem que ter um cuidado redobrado. De vez em quando eu faço isso também. Vou na cadeira hospital. Está caindo na cadeira. Peso dos sonhos, peso dos sonhos. É igual cair na rede. Você cai totalmente assim, desamparado. Posso continuar? A gente tem que analisar, eu gosto muito de analisar os fatos como eles são, né? De fato industriais. O carnaval, na realidade, hoje, você colocou que os carnavais não são mais como os carnavais do passado, ele assume um contexto muito forte econômico, e aí da economia, as instituições querem mostrar, querem faturar com o carnaval, e a propaganda de bebida, de motel, de camisinha, e tudo você vai passar, e aí propaganda do que você tem que consumir no carnaval e como é que tem que fazer no carnaval. Por outro lado, virou também um fator político. Por que a pressa do nosso governador de escolher um candidato antes da semana do carnaval? Ele vai usar o que puder para estar apresentando o candidato dele, para mostrar a gente que numa festa de alegria, contagiado por nossa alegria e acreditar que é o melhor candidato que tem. Então, é um fator psíquico de uma venda política. Tá certo? E do jeito que vai fazer, eu só não vou fazer, vai ser diferente. E o político, pode olhar que os políticos transitam nesses blocos numa velocidade maior que eu posso imaginar.
Ele passa assim no lugar da madrugada, todo mundo vê, e ali tem 1 milhão de pessoas que vai vê-lo, previste que vai ser dele. Então, faz muito o carnaval. Você tem que considerar também que o carnaval, dentro do seu contexto, ele tem uma expressão cultural muito forte. E aí tem carnaval e carnavais. Se você vai no Recife Antigo, que está com sua família, com seus filhos, é a coisa linda de se ver. Né? É uma expressão cultural dos blocos, líricos, do frevo legítimo. E aí você não. Aí pronto, aí você está seguro. Eu estou dizendo isso a vocês, que se algum de vocês gosta de carnaval, a gente não está aqui dizendo que não é para brincar, não. É para procurar segurança, para procurar os limites, para procurar onde você não está sujeito a determinados excessos. O carnaval de Papangu, o carnaval de São Lourenço da Mata, são carnavais expressões da cultura, da arte, da beleza e da alegria. Então não existe esse espaço onde você brincar, para que você possa levar seus filhos, para que você possa passear. Mantendo, lógico, aqui que só você a noção de responsabilidade, de risco. Mas são coisas que você tem que separar. Carnaval de massa é carnaval que tem um contexto econômico muito forte de consumo de coisas que normalmente você não consome durante o ano, ou os excessos. E os conceitos políticos. É como futebol. Futebol político e carnaval são paixões, é coisa que você vai pela paixão, motivado pela paixão, pela emoção. A emoção predomina a sua razão. Né? E aí você tem que buscar. Se você vai assistir um jogo de futebol, por exemplo, clássico, de um time que você gosta, de um estado que você tem uma segurança, como você colocou, o Pernambuco não tem ainda essa violência, eu acho que não vai chegar. Né? Porque os times estão muito misturados, você tem na mesma casa torcedor do time. Lá no Sul não, se é Palmeiras, se é Corinthians, é Corinthians, não existe europeia. Né? Aqui a gente tem muito isso na nossa cultura. Mas é isso que eu digo a vocês, existe carnavais e carnavais, existe futebol. Existem festas e festas. É procurar, se quer brincar, procurar um ambiente onde você tem cultura, onde você tem tranquilidade, onde você tem paz, onde você vai, e a expressão da criança, da família está presente. Jesus, pessoal, gostava muito de festa, é comum que a literatura se fala escrita, né? Já ao ponto de ele gostava muito de casamento, promover casamento. As bodas de Caná, quando terminou o vinho, ele disse, acabou o vinho, transformou água em vinho. Acho que ele transformar que as pessoas se recebessem para continuar essa manifestação. O vinho, acima de tudo, era um alimento. O vinho, acima de tudo, era uma expressão de alegria, de felicidade. A economia, os poderes econômicos transformaram o álcool numa expressão de consumo de excesso. Mas o vinho acompanhava a comida normal, era assim, o pão, a ceia. Como o mel também acompanhava. E era justamente, acredito que, numa visão antropológica, o álcool seria justamente para que as pessoas pudessem se soltar um pouco mais e dialogar e ampliar os laços de comunicação. Sim. Hoje em dia, não, o álcool já é usado, como você falou, para muitas vezes extravasar aquilo que não temos coragem e colocamos para fora depois que bebemos. E vale ressaltar que todas as nossas festas, de uma forma geral, todo o nosso comercial, toda a nossa mídia, ela é construída em cima de um conteúdo, de uma imagem erótica, já que o amor romântico não dá ibope. O romântico, o amor, a pessoa fica em casa, ela quer o aconchego do lar, o cinema junto, o que dá, o que chama, o que atrai é o erótico. Daí a sensualidade do carnaval com os corpos seminosos, a bebida incitando cada vez mais a você se soltar, extravasar, o uso desmedido das drogas, o uso descontrolado do sexo. Gastamos muito mais distribuindo preservativos do que investindo em campanhas educativas em torno de como você respeitar o outro e não ver o outro como objeto. Essa talvez seja uma grande falha do poder político e público, que não está preocupado com a educação do ser, como o Roberto falou, mas preocupado em propagar a sua política de pão e circo, que vai garantir nos próximos pleitos eleitorais o voto conciso daquele que brincou e se deixou levar pelo esse sinónimo das festas que falam aos sentidos. Gente, quanto mais consciente você for, menos você é controlável. Você passa a ser dono do seu destino e da sua vida. Então, se você toma domínio, a propaganda já não te influencia mais como influenciava. Você começa a ver a manipulação que existe para que você tome determinadas atitudes.